Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Fala, fãs de esportes! E aí, beleza? Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta edição do Sport Center. Tem muita coisa pra gente conversar de Conmebol Libertadores. E que semifinal brasileira! A gente já tem Galo, já tem Palmeiras, já tem Flamengo. E hoje tem decisão, o Fluminense entra em campo daqui a pouquinho. Jogo que você vai acompanhar aqui no Fox Sports, nos canais esportivos da Disney. E eu dou boa noite também pro André Kfouri, que está comigo neste estúdio. Tudo bem, Kfouri? Boa noite. Tudo bem, Marcela? Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite a todos. Uma noite de decisão, Marcela, com um componente meio de tudo ou nada para o Fluminense. Porque se o Fluminense se classificar, evidentemente o trabalho continua, o caminho que o time está tomando também. Se não se classificar, como nós estamos tratando do futebol brasileiro, as pessoas que tomam decisão no clube podem ter outras ideias. Pois é, um resultado e aí a gente vai ver o que é que vai acontecer no futuro do Fluminense e no futuro do Roger também. Mas fãs de esportes, a gente começa o nosso programa falando de Flamengo, falando do Flamengo do Renato Gaúcho, que goleou e se classificou. Hoje tem pra variar. Barulho nação! E vem o Arrascaeta. Tá bem, Arão! Faz a festa da maior torcida do Brasil! Com o Vitinho, abriu, clareou pro Diego pelo alto, Gabigol de cabeça. Hoje tem gol do Gabigol de novo. Gol! Gabigol! Legal, amigos do Sport Center. Flamengo classificado com facilidade para a semifinal da Copa Conmebol Libertadores, 5-1 no Olímpia no segundo jogo das quartas de final em Brasília, e nesta quinta-feira aguarda o seu adversário da semifinal, Barcelona de Guayaquil ou Fluminense. Mas a próxima fase do torneio sul-americano é daqui a um mês. Então o técnico Renato Gaúcho foca agora nas duas outras competições que tem pela frente: Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vão ser 3 jogos fora de casa dessas duas competições em sequência. O primeiro deles contra o Ceará neste domingo no Castelão. E até por isso, por 3 competições ao mesmo tempo, o Flamengo vai em busca de reforços no mercado. Já anunciou o Kennedy, está muito próximo, deve anunciar nas próximas horas Andrés Pereira, está coletando as assinaturas para, enfim, oficializar o contrato do jogador por empréstimo de 1 ano, e também está atrás de Thiago Mendes. Não desiste do volante do Lyon, quer por empréstimo com opção de compra ao fim do contrato. Ainda busca também um zagueiro. Lianco, ex-São Paulo, foi consultado, está no Torino da Itália, mas é difícil, tem intenção de permanecer no futebol europeu. Após a partida contra o Olímpia, o técnico Renato Gaúcho elogiou a disposição da diretoria em dar reforços para ele para a sequência da temporada. Toda vez que a diretoria e o presidente puder me dar um reforço, 2 reforços, 3 reforços, ele será bem-vindo, porque quanto mais forte o nosso grupo tiver, mais chance a gente tem de conquistar. E olha esse Flamengo com o Renato Gaúcho. 6 jogos com 4 ou mais gols marcados. E em 11 jogos ele fez um gol 2 vezes, 2 gols uma vez, 3 gols uma vez. Então tem gols aí por jogo
3,3. É uma média realmente incrível. Olha, eu quero dar boa noite também para o Gustavo Hoffmann, que também está conosco esta noite, está de casa e vai participar deste Sport Center. Hoffmann, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Boa noite, André, fã de esportes. Gostei da roupa, Marcela. Agrada a todos os lados da família, né? Náutico, internacional, tá tudo em casa. Tá, tem um preto aqui também que faz o negócio ficar meio tricolor. O pessoal tem pensado no Santa Cruz, quem sabe no São Paulo. Não sei, mas a gente coloca a mão aqui, fica meio alvirrubra também. Olha, vamos falar então dessa goleada e desse Flamengo. O Flamengo que tem goleado com o Renato Gaúcho, Hoffmann, e eu começo com você. Qual é o tamanho desse Flamengo quando chega em uma semifinal, goleando e passando por cima de todo mundo? E aí, lógico, a gente está excluindo o jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O maior possível, Marcela. O tamanho de um dos principais favoritos, se não o favorito ao título. O Atlético tem jogado muito bem, a vitória sobre o River Plate ela foi muito expressiva, um 3-0 de imposição. O Atlético chama muito a atenção, mas para mim o Flamengo segue como o melhor time do futebol brasileiro. Jogando o máximo que esses jogadores podem, o Flamengo ainda tem o melhor time do Brasil e vai aos poucos melhorando, vai crescendo a cada partida e demonstrando na Libertadores da América muita força também. O ataque, como a gente acabou de ver nos números, já voltou a funcionar. A defesa ainda tem problemas. Não estou nem me referindo ao jogo de ontem contra o Olímpia, foi uma defesa quase que inteira reserva, sofreu um gol de novo, mas não é esse o ponto. O ataque vem funcionando demais, a defesa, mesmo completa, tem alguns problemas ainda, e é ali que o Renato Gaúcho precisa melhorar a equipe do Flamengo. Mas o time chega na semifinal da Libertadores da América como o principal favorito. Não apenas contra quem passar de Fluminense e Barcelona, mas como o principal favorito ao título da competição, por já ter demonstrado a sua qualidade na própria Libertadores da América. E aí vira meio polêmico quando você fala que é o principal favorito, porque a gente viu um Galo jogando muito bem ontem. Você concorda? Eu concordo com o que o Gustavo disse, Marcela, por causa do tamanho da amostra. O Atlético fez ontem e nós teremos a oportunidade de falar melhor aqui no Sport Center a respeito da vitória maravilhosa do Atlético Mineiro sobre o River Plate, a passagem para a semifinal, tudo o que aconteceu no Mineirão, fora do campo também. Mas este Atlético avassalador, jogando muito, mesmo sem o seu principal jogador, na opinião de muita gente, o Nacho não esteve em campo ontem, o Atlético fez uma partida maravilhosa. Esse Atlético, ele é novo e ele não conquistou. Ele pode ser espetacular no ponto de vista dos resultados a partir de agora e decolar para ganhar vários títulos. Não há por que isso não aconteça. Mas essa é a história deste time do Flamengo, hoje dirigido pelo Renato Gaúcho, com esses jogadores, com esse núcleo de futebolistas e com a caminhada que eles vêm traçando desde o ano de 2019. Então, eu também considero o Flamengo, embora sejam semifinais duríssimas, eu também considero o Flamengo, entre os times que permanecem na Libertadores, o principal candidato. Muito bem, olha, fãs de esportes, a gente daqui a pouquinho, a gente vai falar muito de Fluminense que joga contra o Barcelona e acabaram de confirmar aqui, o Paulo Henrique Ganso está de titular nesse time. Eu vim aqui olhar para ter certeza se era isso mesmo. Paulo Henrique Ganso estará de titular logo mais contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo lá em Guayaquil. Daqui a pouquinho a gente vai para lá, a gente vai mostrar todo o aquecimento e tudo que está acontecendo antes da partida, tá? E eu tenho uma tela interessante para a gente fazer uma comparação também, André e Gustavo Hoffmann, fãs de esportes, que é fazer uma comparação entre Hulk e o Gabigol. Os dois estão fazendo uma super temporada. O Hulk começou um pouquinho depois, o Gabigol muito bem também. Vamos mostrar para os fãs de esportes e a gente já vai fazer e já vai falar sobre isso também. A gente tem então essa comparação entre o Hulk e o Gabigol. Os números são muito bons. Hulk, 40 jogos, Gabigol 24, 18 gols para o Hulk, o Gabigol um pouquinho mais, 24 gols. 11 assistências para o Hulk, 5 para o Gabigol. Minutos para participação em gols, 106,1 o Hulk e o Gabigol, 68,6. Tá aí os números dos dois jogadores que estão sobrando e sobrando demais aqui no futebol brasileiro. Dá pra gente fazer uma comparação com os dois, Kifuri? E dá pra gente falar um tá jogando melhor que o outro? Ou é muito difícil fazer comparações com times diferentes? Você sempre me fazendo essas perguntas, né, Marcela?
Mas tudo bem. Você quer que eu comece com o Hoffman? Não. Já que você me fez, eu começo depois. O Hoffman, que já está rindo, também ele vai poder fazer a participação dele, dizer o que ele pensa. Como jogadores, eles são muito bons e muito diferentes. Assim como eu fiz o meu raciocínio a respeito desse Atlético que nós vimos ontem no seu maior momento da temporada, evidentemente, o Flamengo, e aí no caso o Gabriel Barbosa, em relação ao Hulk, eu acho que vale a mesma coisa. O Gabriel é o maior ídolo do Flamengo, a gente conversou bastante sobre ele no Linha de Passe de ontem. Ele é um jogador de elite do futebol internacional, que o Flamengo tem o privilégio de ter vestindo sua camisa, e ele tem a trajetória de conquistas de artilharia, de ser um fator decisivo no seu time, de chamar a atenção quase sempre quando entra em campo, numa amostra de futebol maior, mais significativa, mais relevante do que o Hulk do Atlético, que acabou de chegar, que conquistou sua vaga de titular com todos os méritos, que está jogando hoje, eu creio, mais do que jogava quando foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014. Esse é um bom debate para falar das condições que ele tinha naquele momento, onde ele jogava, as condições que ele tem hoje e onde ele joga, o que ele enfrenta como dificuldade aqui no Brasil, como sobra, a parte técnica, o seu momento físico. Tudo isso aponta para um caminho muito bom do Hulk como jogador do Atlético, mas ainda é pouco. O Gabriel Barbosa, nós temos visto aí fazendo excelentes atuações e conquistando troféus há 2 ou 3 anos. Tá respondido. Achava que você ia para um lado, para o outro e não ia chegar a nenhuma conclusão. Tá respondido e respondi demais. Gustavo Hoffman, a gente quer saber a tua opinião, então. Dá para fazer uma comparação e quem joga mais nessa temporada? Dá sim, claro. Bom, são 2 jogadores distintos, né? A gente não... Hoje, o Hulk e o Gabigol ocupam a mesma faixa do campo, possuem funções similares dentro das ideias táticas de Flamengo e de Atlético Mineiro, né? O Hulk, historicamente, na carreira, nunca tinha sido centroavante, eu não vou nem usar o termo centroavante, que eu não acho que se encaixa na função que tem o Hulk hoje no Atlético. O Hulk é um atacante centralizado, que abre espaço para os companheiros, abre espaço para as diagonais do Savarino, do Vargas, que quando joga com o Nath Fernandes, ocupa também a intermediária, procurando o jogo. O Hulk é o atacante central do Atlético Mineiro. Durante toda a carreira, o Hulk fez função de lado de campo, ou de um segundo atacante. Variou bastante nos clubes onde passou, mas no Zenit, onde ele ficou por muito tempo, no Porto também, quase sempre fazendo função de lado de campo. Na seleção brasileira, a mesma coisa. Agora no Atlético, ele é o atacante central. O Gabriel, o Fã Esportes vai se lembrar, por muito tempo a gente discutiu no Santos qual era a melhor posição para o Gabigol. Se era pelo lado do campo, fazendo a diagonal, saindo de dentro, não como um ponteiro, né? O Gabriel pelo lado do campo, não para dar amplitude, para fazer jogada de linha de fundo, para ser o atacante de lado que corta para dentro, pé invertido. Por muito tempo a gente discutiu isso, qual era a melhor posição. Claramente ele se achou como atacante central. E o rendimento dele nessa posição no futebol brasileiro tem sido o melhor nos últimos anos. Os números dele na Libertadores ainda são melhores do que o do Hulk. Então, nessa disputa objetiva, nessa comparação que você faz, Marcela, eu fico com o Gabigol, mas ressaltando o enorme impacto que o Hulk causa no futebol brasileiro. E quando a gente analisa os números totais da temporada, é curioso, porque o Hulk já tem 40 jogos. 40 jogos. A gente comentava aí mesmo no Sport Center outro dia, né? Que na Europa, para o Hulk alcançar 40 jogos, era disputar todas as partidas a gente falava do Diego Costa, na verdade, né? Comparando, mas para o Hulk atingir 40 jogos na Europa, no Campeonato Russo, tinha que jogar todas as rodadas, 30 rodadas, avançar na Copa da Rússia, o Zenit estar numa fase de grupos de Champions League ou de Europa League, jogar todos os jogos, aí ele ia passar de 40 jogos. Mas aqui no Brasil ele pediu para jogar, queria jogar para recuperar a forma física, o ritmo, não teve um bom início, por isso que os números no início não eram tão bons assim, impactam nesses números finais que a gente vê. O Sport Center, todo o caos envolvendo a volta do público no Mineirão. Daqui a pouquinho, porque o assunto agora é Atlético e Palmeiras. Começamos. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.